A lei, ela não é impeditiva de se fazer negócios. É uma lei que procura definir uma linha divisória do bom senso e do abuso, tá? Mas existem alguns conceitos muito importantes. Primeiro conceito, dado pessoal pertence a você, cidadão, ao titular do dado. Segundo, se alguma empresa quiser fazer uso desses dados, eu vou usar a expressão que a lei define, que é tratar dados. Ou seja, qualquer coisa que você faça com ele, coletar, processar, armazenar, descartar, tudo é tratamento. As empresas que querem tratar, elas precisam tratar com legitimidade. O que significa isso? Ela tem que encontrar uma justificativa legal para ter direito àquele tratamento. E a lei fala de 10 bases legais. Então eu vou dar um exemplo de algumas. Uma base legal chama-se execução de contrato. Então imagina que você seja funcionária de uma empresa e a empresa, quando te contratou, você preencheu uma longa lista de dados pessoais. Eu tenho certeza absoluta que essa empresa, mesmo com a LGPD, ela tem direitos legais de manter alguns desses dados seus. Por quê? Para que ela preste um serviço de execução de contrato com você, ou seja, você trabalha para ela e ela te paga, vocês têm que ter informações uns dos outros. Seu endereço, seu nome, seu CPF, para poder depositar na sua conta o salário, recolher os impostos. Né? Então existe uma base legal que essa empresa, ao te contratar, ela não precisa pedir consentimento nenhum seu, porque tem uma base legal que legitimiza esse tratamento. Agora, ela não pode pedir mais informações do que aquelas necessárias para executar o contrato. Então, ela não tem o direito de perguntar seu time de futebol, em que bairro você mora, ou com a sua filiação política, sua raça. São detalhes que são irrelevantes para a prestação desse serviço de relação trabalhista. E muito pior, ela não pode, mesmo os dados em que ela tem direito para ser seu empregador, ela não pode fazer uso desses dados para outras finalidades. Então a lei, em poucas palavras, ela quer que em qualquer situação onde haja tratamento de dados pessoais, existe uma definição clara de finalidade, temporalidade. Então, usando um exemplo para o leitor entender. Se você vai a um shopping center no final do ano, em dezembro, e participa do concurso, do sorteio de carro, de um carro zero no shopping, e o shopping pede que você preencha um formulário, lá não pode ter nenhuma informação além do que aquela necessária para eles encontrarem o ganhador e darem o prêmio. Lá tem que estar escrito que esse tratamento de dados vai durar apenas durante 30 dias. E que após a divulgação do vencedor, aqueles dados serão eliminados, porque a finalidade para a qual eles foram tratados se encerrou. O sorteio aconteceu e acabou. Então é isso. A partir de agora, nós temos o direito de saber para que fim os dados estão sendo usados. E aí, para fechar esse assunto da legitimidade, eu falei sobre 10 bases legais. Uma delas é o consentimento. Você é uma empresa, esse shopping mesmo que eu citei, um shopping, nenhuma das outras 9 bases legais se adequaram ao propósito do sorteio do carro. Por exemplo, não é execução de contrato, não é proteção à saúde, não é regulamentação setorial, não é exercício de instituto de pesquisa, não é proteção ao crédito, é uma ação de marketing. Então, nesse caso, esse shopping tem que definir claramente um termo de consentimento. Não pode ser mais assim uma letrinha miúda, uma caixinha pré-marcada, ou um pop-up já ticado, dizendo autorizo que esse site pegue meus dados. Não.
tem que estar muito claro, tem que ser a opção de aceitar, tem que ser do cidadão, ele tem que marcar, clicar, e tem que dizer por quanto tempo, para que finalidade, o que vai ser feito com aquilo. Aí sim você pode dar o consentimento para aquela empresa tratar seu dado. Nossa, Marcos, as principais dúvidas que eu tinha, eu já consegui solucionar contigo, agradeço. Eu queria entender com você se tem algum assunto, alguma pontuação que eu não te perguntei, que você acha importante falar sobre esse tema. Sim, eu tenho sim. A gente tem que pensar na lei de privacidade como um instrumento para fortalecer o Brasil. E por trás de tudo que eu disse, existe uma coisa maior, que é permitir que as empresas brasileiras adotem um padrão de conduta alinhado com o mundo para que a gente estabeleça uma relação de confiança de negócios melhor com o resto do mundo. Né? Então, não dá para usar mais argumentos de que aqui é um jeitinho, de que aqui a gente tem um jeito muito particular de trabalhar e de fazer negócio, porque isso não funciona. A gente tem que se enquadrar aos padrões, regras e condutas globais para sermos vistos como um fornecedor à altura dos demais. Essa é uma visão assim de altíssimo nível, né? Uma outra visão intermediária. Não basta escrever a lei, não basta definir uma data. A gente precisa trabalhar em conjunto para criar ambiência para que a lei funcione. Então, o governo precisa criar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Sem ela, a lei é vazia. A lei não tem interpretação, a lei não está regulamentada. Aí que podem surgir os efeitos colaterais da lei, que são o quê? Interpretações dos magistrados, da maneira que eles quiserem, porque não tem nenhuma autoridade nacional definindo o norte, cada um escolhe de uma maneira. Aí começa o quê? A insegurança jurídica e os efeitos de desdobramento disso aí. Ações judiciais dos cidadãos exigindo da empresa um ressarcimento por dano moral, porque o dado dele estava no site, e aí não tem uma autoridade que diga o que é dano moral, aí o juiz interpreta de um jeito, ou seja, você cria um caos. Né? Por isso eu vejo com bons olhos o adiamento se e somente se a autoridade nacional for logo estabelecida. E por último, para fechar, eu fiz 3 abordagens, top, middle e agora down. Está na nossa mão, nós somos 250 milhões de cidadãos, donos dos nossos dados. Nós temos que ir a campo e exigir. Entrou na farmácia, olha, o senhor tem cadastro? Não, não tenho. O senhor não quer dar o CPF para desconto? Olha, eu não sou obrigado a dar CPF para ter direito a um desconto. Eu não vou dar o CPF. Ou então perguntar, em quais são os termos desse tratamento de dados? Qual é a finalidade de estar me pedindo esses dados? Ou seja, começar a ser um agente ativo para educar as empresas com as quais a gente se relaciona. As empresas não podem afrouxar com esse ganho de prazo, que, aliás, não aconteceu, Mônica. O Senado aprovou. Isso tem que ser ainda validado pela Câmara e pela Presidência. Uhum. Pode ser que seja totalmente alterada ou simplesmente negada. Mas se ela vier a ser aprovada, as empresas não têm que baixar a guarda. Tem que aproveitar essa oportunidade para iniciar os projetos ou acelerar os projetos já em andamento, para tentar se diferenciar da maioria. Porque o Ministério Público já deu sinais muito claros de que vem pegando pesado. Eles querem que o Brasil adote padrões globais de conduta. Então as multas vão vir.